Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: você está mais linda hoje. Que Deus fale ao seu coração por meio da palavra. É o quebra-gelo, gente. Se já prestar atenção, gente, sempre eu faço isso. Que eu gosto de declarar isso. Porque em Deus nós somos lindos. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Então, à medida que você se aproxima de Deus, a sua alegria vai nos tomando e vai nos tornando mais belo. Amém? Mas eu não estou vendo ela tão bonita assim. Mas creia, declare, profetize. Diga: brota, poço brota. Amém? Queria compartilhar a palavra com vocês. Gente, eu parei porque tinha que começar a pregação, senão eu ia continuar. Amém? Eu queria compartilhar com vocês essa noite um assunto, como todos os assuntos que são tratados aqui nessa igreja, são assuntos importantíssimos. Mas esses dias eu estava meditando e refletindo, e meditando como foi as vezes que eu ministrei no ano passado. E eu observei que eu sempre falo muito sobre intimidade. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Eu sempre falo, vez ou outra eu acabo falando, ou batendo na mesma tecla, ou repetindo a mesma coisa, mas é porque aquilo é verdade para mim. E geralmente, quando a gente finaliza o ano e quando a gente vai iniciar um novo ano, a gente estabelece algumas metas, né? Quem estabeleceu as metas de 2021 aí? Poucas pessoas, viu? Rapaz, eu gosto de fazer isso. Quando eu chego no final do ano, eu sento e fico com Deus e pergunto para Deus: Deus, como foi o meu ano? É uma pergunta perigosa, mas eu gosto de fazer. Porque quando eu pergunto para Deus, Deus responde. Nosso Deus não é um Deus mudo, nosso Deus, ele responde. Amém? E uma das coisas que eu estabeleci para 2021 foi fortalecer, me aprofundar mais em intimidade com Deus. Porque eu defini as minhas metas seculares. Existem as metas do que eu quero construir, os sonhos que eu quero conquistar em 2021. Isso é muito importante também. Mas muitas vezes nós falhamos porque nós só focamos em estabelecer as metas no âmbito secular ou nas conquistas terrenas, seja carro, seja faculdade, seja escola, seja trabalho, seja alguma coisa que você quer comprar para o seu lar, ou viagem que você quer fazer. Nós sempre estabelecemos isso, e eu gosto de estabelecer isso também. Mas uma das coisas que eu estabeleci como meta para 2021 foi me fortalecer mais ainda em intimidade com Deus. E eu me lembrei de uma fala do pastor, quando a gente estava conversando, uma vez ele estava pregando aqui, ele disse algo sobre oração, que nós como igreja precisamos ficar bons em orar, em adorar. Não sei se vocês lembram acerca disso. Ele falou algumas coisas e falou acerca desse assunto. Nós precisamos ficar bons nisso. Mas uma das coisas que nos impede de adorar é uma consciência de pecado. Não sei se vocês lembram se ele falou isso. Ele pode não ter falado com essas palavras, mas isso foi o que eu entendi. Porque ele é responsável pelo que ele fala e eu sou responsável pelo que eu entendo. Vocês estão comigo? Então foi o que eu entendi. Uma das coisas que nos impede de desfrutar, de desenvolver, de ter intimidade com o Pai e com Deus, é uma consciência de pecado. Uma consciência de pecado. Eu até anotei aqui. E não sentimos paz quando vamos adorar o Senhor ou quando nos separamos para estar em intimidade com Ele, por conta da consciência de pecado. E essa consciência de pecado, quando nós falamos, tem a carne envolvida, né? E uma pergunta que eu fiz para mim mesmo: o que é carne? E estudando, eu encontrei uma resposta, eu queria passar para vocês. O que é carne? A carne é a inclinação pecaminosa da natureza humana. Isso é carne.
inclinação pecaminosa da natureza humana, ou, em outras palavras, adâmica. Né? Adâmica. E o que eu queria conversar com vocês nessa noite é que a graça, por meio da fé, nós acessamos a graça. E olha só, a graça, ela nos coloca em um local onde nós podemos adorar e cultuar o nosso Deus. Pode ser que a gente hoje mexa com nossas feridas, mas eu acredito que quando Jesus ele vem mexer com as nossas feridas, ele não só mexe, mas ele traz cura. Porque a palavra diz que ele é aquele que abre. Mas quando ele abre, ele tira toda a impureza, tudo aquilo que está lhe matando, e ele traz cura. Amém? Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos abriram? Diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Vou repetir. O versículo 3, tá bom? Que eu errei bem aqui na leitura. Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Continue. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga assim: está falando de mim. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, diga assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, agora sou eu, para que com o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos o pecado como escravos, porquanto nem quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Só até aqui. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar algumas coisas com você. Acredito que isso me edificou e vai edificar a sua vida. O que você vê que está se adequando a você, você assimile e procure colocar em prática. Mas se você está bem com Deus, glória a Deus e aleluias, fique esperto para não cair. Amém? Então eu vou começar falando o quê? A libertação do poder da carne, portanto, deve vir por meio da fé na expiação e por uma entrega à ação do Espírito Santo. Então hoje eu vou conversar sobre duas coisas. Primeira coisa, por que eu devo adorar a Deus? Por que eu tenho intimidade com meu Pai? Por que eu preciso fortalecer isso? Primeira coisa que eu preciso me apegar é o sacrifício vigário de Jesus. A expiação de
de Jesus, que não só aniquilou o meu e o seu pecado, mas o pecado de todo o mundo. Uma das palavras que veio semana passada ao meu coração muito forte foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, quando a gente para refletir nas Escrituras e nesta palavra, a primeira coisa que nós precisamos nos apegar, que eu, com as minhas forças, não consigo produzir a minha salvação. A primeira coisa que nós precisamos entender, que eu sou santo e irrepreensível diante de Deus, não só por causa das minhas atitudes, mas por causa de uma disposição de crer e me apegar no sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, nós temos acesso. Não é pelaquilo que eu estou produzindo. Não é porque eu estou dizendo, eu estou lendo a Bíblia todo dia. Eu estou tirando o meu TSD de pelo menos 1 hora por dia, como o pastor determinou, como o meu líder de célula determinou, como o meu discipulador determinou, como alguém me disse que tinha que fazer. Não. Eu me aproximo de Deus por causa de uma consciência. É por causa do sangue de Jesus, que me torna santo e irrepreensível diante de Deus. Esse sangue me dá acesso gratuito à sala do trono do Pai. E por esse motivo eu me relaciono com Ele, com uma consciência limpa de que hoje em Jesus eu sou santo. E a consciência de pecado não vai me impedir de entrar nessa sala. Mas algo que eu acabei de ler, que é algo que é ministrado na classe dos nossos, faz parte de uma lição que fala sobre arrependimento genuíno. E como a gente leu aqui, nós passamos por alguns processos quando conhecemos a Jesus. E esse processo é o processo de arrependimento. E arrependimento significa renúncia para o velho homem e uma nova história que está se iniciando em Jesus. Significa um rompimento completo com o pecado. Porque quando nós falamos sobre graça, então eu não preciso fazer nada para ter acesso ao trono da graça de Deus, eu só preciso crer. Mas isso não nos isenta de viver uma vida santa aqui na terra. Quando nós nos arrependemos, e uma das coisas que nós falamos, o que é arrependimento? É uma mudança total de direção. É um rompimento total com o pecado. E uma das coisas que nós falhamos é porque muitas vezes nem pecamos, mas muitas vezes paqueramos com o diabo. Uma vez eu ouvi uma historinha que era mais ou menos assim, Tinha um homem que estava em cima do muro, e de um lado era o céu, e de um lado era o inferno. Aí esse homem olhava para um lado, o diabo e os capetinhos dele lá, mangando dele, sorrindo, fazendo hora com ele, interagindo com ele. E olhando para o lado de cá, aí teve hora que ele perguntou, por que vocês estão? Aí os caras disseram, é porque o muro pertence a esse lado. Quem está em cima do muro, é como se estivesse aqui, no inferno. Aí eu parei para meditar sobre essa reflexão. Realmente, muitas vezes não estamos pecando, mas estamos paquerando com o pecado. Deixa eu dizer algo para você, não paquere com o pecado. Entenda que eu
vou para o trono da graça de Deus, eu desenvolvo intimidade com meu Pai, e eu tenho acesso ao trono da graça por meio da expiação, por meio do sacrifício vigário de Jesus. Mas isso não me ausenta de viver uma vida conforme a palavra diz que eu devo viver aqui na terra. E a palavra diz que nós devemos nos separar do pecado, porque o pecado significa morte. O pecado tem o seu salário, e uma hora a conta chega. O que acontece é porque muitas vezes pecamos, não aconteceu nada. Continue indo para a igreja, continue indo para a célula. Deus me ama, Deus me perdoou. Mas uma hora, se você começar, uma hora, a conta chega. E quando a gente vai perceber, estamos total separados de Deus. Não por culpa de Deus, mas por culpa de nós mesmos. Sabe qual é o nosso problema? É porque muitas vezes nós colocamos em Deus a culpa que é nossa. Ou nós colocamos no outro. Não é porque ele ir para a igreja, mas ele me chamou para ir para outro lugar. Ou muitas vezes nós colocamos nas circunstâncias. Deixa eu dizer algo para você. Só existe uma pessoa que impede de você se aproximar de Deus. Sabe o que é essa pessoa? É você mesmo. Porque sobre Satanás, a palavra diz que Jesus, quando veio, ele veio e destruiu todas as obras do diabo. Ele aniquilou. Ele aniquilou. Pastor, como eu vou conseguir? Como eu falei aqui, a primeira coisa que você vai se apegar, o que é? A libertação do poder da carne, que é o pecado. O que é a carne? Como eu falei para vocês, é a inclinação pecaminosa da natureza humana. Então, ou seja, a natureza, o que é a natureza? É algo que já é natural de você. Essa natureza pecaminosa, ela nos conduz, ela nos faz sempre olhar e paquerar com a carne ou com as suas concupiscências. Amém? Então olha só, primeira coisa, você deve se entregar por meio da fé na expiação e a ação do Espírito Santo. Então, ou seja, nessa jornada, nessa caminhada, como eu já falei diversas vezes, você não está só. Você tem um auxiliador, você tem um ajudador que está presente com você todos os dias, como Jesus falou. Olha só, eu vou para o Pai, mas quando chegar lá, eu vou enviar o Consolador, o ajudador. Quando ele nos enviou o Espírito Santo nada mais é do que Deus habitando dentro de mim e de você. E nos capacitando. O problema é porque muitas vezes nós queremos ouvir a nossa voz ou queremos decidir por nós mesmos. E não entendemos que Ele está aqui para nos guiar em toda a verdade. Jesus falou que esse Espírito que ia vir sobre nós, Ele ia nos guiar em toda a verdade. Olha só, a continuação, no pecado é impossível a um homem verdadeiramente justificado, em razão de sua união com Cristo, na morte e na vida. Um dos problemas é porque muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, e como o pastor falou semana passada, nós até brincamos, teve 2 pregações, eu preguei o primeiro tempo e o pastor pregou o segundo tempo. Quem estava aqui foi muito edificado. Então o pastor falou sobre, nós fazemos o apelo, e muitas vezes nós perguntamos, quem quer aceitar a Jesus? E foi algo que ficou marcado no meu coração. Uma pergunta que ele fez, quem quer entregar tudo a Jesus? Sabe qual é o nosso problema? É porque, como ele falou, nós escolhemos compartimentos e entregamos a alguns. E tem alguns que dizem, não, Jesus, aqui o senhor não entra, mas aqui o senhor pode entrar. Não, na minha sexualidade o senhor não mexe, Jesus, mas aqui nas finanças o senhor pode mexer, pode me abençoar o quanto você quiser. Se quiser me dar Land Rover, se quiser me
pode me dar que eu quero, mas esse lugarzinho aqui, pai, da minha sexualidade, o Senhor não mexe. Não. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós temos que entregar todos os compartimentos. Para quê? Para que a obra seja completa. O problema é porque muitas vezes nós dizemos, esse compartimento é reservado, eu não estou preparado para o Senhor mexer aqui, Jesus, ainda. E essa parte mortal e humana, ela fica viva. E o problema é esse, é porque muitas vezes nós estamos muito vivos. E se você lembrar dessa passagem que a gente acabou de ler, assim como Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Então, ou seja, quando nós morremos, não foi uma morte física, foi uma morte espiritual, foi uma morte, um rompimento com o pecado e com todo o poder do pecado, para que a gente tivesse a vida de Deus, o Zoe habitando dentro de nós. E muitas vezes nós não desfrutamos de intimidade perfeita com Deus, porque tem partes, tem compartimentos, tem áreas da minha vida que eu não entreguei a Jesus. E essa parte, ela precisa morrer, para que Cristo possa habitar completamente na minha vida. E fazer uma transformação completa. Então, ou seja, se você quer desfrutar do tudo de Deus, morra para as suas vontades. Não estou falando besteira, estou fundamentado na palavra, a gente acabou de ler. E um dos símbolos de morte para o mundo, que é um evento que acontece todo ano, que é chamado de Quero Te Ver, nós temos ali um culto fúnebre, onde as pessoas mergulham, e a gente deixa ali uns 2 minutos, debaixo d'água. Brincadeirinha, gente, brincadeirinha para vocês que vão se batizar. A gente só molha todos os fios de cabelo, só não escapa os fios de cabelo, mas a gente deixa alguns segundinhos ali. Quando vê que o irmão é muito carnal, afunda um pouco mais. Tem uns que resistem, quer levantar logo, mas a gente segura, entendeu? Mas o batismo é um símbolo. É um culto fúnebre, é um símbolo de morte para o mundo e vida para Cristo. Eu não sei se você está se batizando, mas entenda que quando for, não quero te ver, quando você for mergulhar nas águas, quando você for imerso, você está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. A sua morte, que é a separação daquilo que é pecaminoso, você vai ser tirado da natureza adâmica e transportado para a natureza de Cristo. O nosso problema é porque muitas vezes nós estamos aqui desfrutando da natureza adâmica, e a inclinação da natureza adâmica é para o pecado, para a corrupção, para tudo que tem de o mal. Mas quando nós nos desvinculamos dessa natureza e entregamos a nossa vida por completo a Jesus, o Zoe de Deus começa a viver dentro de nós. E aí sim nós começamos a viver e a desfrutar de novidade de vida. E a consciência do pecado vai embora, porque assegurado na palavra de Deus por meio da fé, eu tomo posse do sacrifício de Jesus. Como fala lá em Romanos capítulo 6, que vocês acabaram de ler no versículo 7, aquele que está morto está justificado do pecado. A morte cancela, olha só, gente, por isso precisa haver o rompimento. A morte cancela todas as obrigações e rompe todos os laços. Por meio da união com Cristo, o cristão morreu para a sua vida antiga e os grilhões do pecado foram quebrados. Como a morte dava fim à servidão do escravo, assim a morte do crente que morreu para o mundo o libertou da servidão do pecado. Eu acho legal essa parte, porque olha só, a morte, por isso que nós precisamos morrer, porque a morte cancela
todas as obrigações e rompe todos os laços. Não tem como começar uma vida nova com Deus se a gente não morreu para a vida antiga. O que acontece muitas vezes é que o velho homem está enterrado e de vez em quando a gente vai lá e levanta ele. Vem cá, só hoje. A gente veste as roupas do velho homem. Aí quando é no domingo a gente diz para o velho homem: ei, vai lá de novo, se esconde lá, quando for na segunda-feira ou na terça. Na segunda não, porque na segunda-feira ainda estou sob o efeito da palavra. Quando for na terça, se precisar, eu te pego de volta. Não, gente. O que é que a palavra diz? A morte significa um cancelamento das nossas obrigações, para que a gente possa, a partir daí, começar algo novo. Um exemplo claro acerca da morte também, tem alguns países, os Estados Unidos é um, que muitas pessoas quando são presas e elas recebem uma sentença e a sentença é de morte, o que acontece? Ele é um condenado enquanto ele está vivo. Ele é condenado e ele está pagando a sua condenação por meio da prisão, mas eles determinam o dia da sua morte, que é o preço para pagar o erro que ele fez. Quando ele chega no dia dele ser eletrocutado, ou não sei qual tipo de morte que ele vai morrer, no dia que a pessoa morre, pronto, ela pagou a conta. Ela não deve mais nada ao Estado. Ela deixou de existir. E eu estou usando isso como figura, porque você não vai morrer assim, agora não, tá bom, gente? Quando eu falo de morte, eu quero que você entenda. A morte é para o pecado. A morte é para o mundo. O pecado significa morte porque é a separação de Deus. Gente, morte é quando nós estamos sem Deus. E vida é quando nós temos Deus habitando dentro de nós. Então, ou seja, a morte, ela diz, pronto, essa conta foi paga. E o mais lindo disso, que eu quero usar como figura, porque nós não conseguiríamos carregar aquela cruz. Jesus, quando subiu naquele madeiro, ele estava carregando o meu e o seu e o pecado de toda a humanidade. E ele está dizendo, olha só, quando eu morrer, a conta vai ser cancelada. Quando eu morrer, a condenação vai ser cancelada. A conta vai estar paga. Então, o que houve quando Jesus morreu foi que ele disse que a partir daquele momento você se tornaria justo. Você seria uma nova criatura, com uma nova natureza, e uma natureza de Cristo habitando dentro de você. E essa natureza te permite acessar ao trono da graça de Deus. Não é por meio da sua força. Qual é o nosso trabalho? É, por meio da fé, se apegar ao sacrifício vigário de Jesus. E se apegar ao Espírito Santo. E Ele vai nos direcionar em toda a verdade. Um dos nossos problemas é porque nós procuramos socorro quando a casa já está pegando fogo. Não. O Espírito Santo, ele é um companheiro para todas as horas. A palavra diz que ele vai nos guiar em toda a verdade, em todos os assuntos, em outras palavras. Então, se você tem dúvida, não procure a resposta no Google, procure em Jesus. Se você tem dúvida, não procure no professor youtuber. O YouTube ensina muitas coisas boas, mas procure em Jesus, porque em Jesus você vai ter a verdadeira verdade. Você vai ter a verdade genuína. Você vai ter Gente, eu gosto demais de Deus, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Ele não gosta de terceirizar. Ele não quer terceirizar, ele não quer que alguém leve você a Jesus. Na verdade, a palavra diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou.
Olha só, quando o véu do templo se rasgou, o que é que nós podemos entender? Que agora nós temos acesso a um local que só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Mas quando o véu do templo se rasgou, ele está dizendo, agora vocês têm acesso assim como eu tenho acesso. Vocês podem ter relacionamento com o Pai assim como eu tenho relacionamento com o Pai. Jesus estava dizendo, era isso, olha só, vocês podem ter o mesmo tipo de intimidade que eu tinha com o Pai, e a minha oração é que vocês sejam um comigo, assim como eu sou com o Pai. E muitas vezes nós queremos terceirizar a nossa vida com Deus. Olha só, meu discipulador, fala que eu te escuto aquilo que Deus quer falar a meu respeito. E isso é bom, você buscar o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder de célula, ou uma pessoa madura na fé, é importante. Mas Deus está dizendo, olha só, eu quero te guiar. Eu quero ter relacionamento contigo. Um exemplo claro é quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E o povo começou a olhar para as outras nações. Olha só, todo mundo tem rei. Eu também, nós queremos ser um rei. Porque o rei vai dizer para onde a gente vai, para onde a gente volta. O rei vai nos dar direcionamento. Mas o que foi que Deus disse? Em nenhum momento eu queria levantar um rei. Eu queria eu mesmo guiar vocês. Os líderes, aquele que estava sobre você, é importantíssimo, porque Deus levantou. Mas Deus falou, olha só, o véu do templo se rasgou, para que você tenha acesso à sala do trono da graça. E eu vou me apegar ao sangue de Jesus, porque esse sangue me faz adentrar neste local de delícia. Me faz adentrar no Éden. Me faz adentrar nesse porto seguro. Vamos continuar. Os cristãos, ainda que estejam no mundo, podem participar de sua experiência, porque estão unidos a Ele. Como podem participar? Isso é uma pergunta. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo nosso Senhor Jesus. Queria já chamar o louvor. Vou concluir agora. Queria que vocês abrissem comigo aí Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim, ó: tente, pois, irmãos, intrepidez, em outras palavras, ousadia, para entrar no santo dos santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Vou repetir. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Diga assim, Ele nos consagrou. Foi Ele que nos consagrou. Não foi você que produziu a sua salvação. Foi Ele que consagrou você. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e lavado o corpo com a água pura. Aqui nós temos vários ensinamentos, mas uma das coisas que eu queria destacar aqui nessa noite, olha só, tendo o coração purificado da má consciência. Gente, aqui eu queria chamar a atenção.
Por quê, Diego? Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus pensando que Deus vai nos tratar como o nosso pai terreno nos trata. Às vezes nós olhamos para o nosso pai terreno que muitas vezes falhou. Mas deixa eu dizer algo para você, foi algo que eu aprendi aqui nessa igreja, aprendendo. O meu pai não foi perfeito porque a gente não sabe por que guerras ele passou, por que conflitos ele passou, por que batalhas ele passou. Nós que estamos aqui recebendo essa palavra, passamos por conflitos. Imagine o meu pai que não recebeu ela. E isso me curou, porque eu tinha uma mágoa do meu pai, porque eu me sentia abandonado. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Deus tivéssemos nos abandonado. E essa passagem eu queria destacar isso, olha só. Tendo o coração purificado da má consciência. Como é que a gente muda a nossa consciência, a nossa forma de pensar? Romanos fala que a nossa alma, a nossa mente, ela é mudada por meio da palavra. Então, ou seja, nós precisamos separar tempo para ficar com a palavra e se apegar àquilo que Deus fala ao nosso respeito. Ah, pastor, mas eu estou olhando aqui a palavra, isso aqui é muito grande. Tudo que Deus fala é grande. Tudo que Deus faz é grande. O Deus que habita dentro de você é maior do que você. O Deus que habita dentro de nós é maior do que nós. Tudo que vem de Deus para você é maior do que você. Tudo que vem a partir do céu para você é maior do que você. Porque Deus quer te conduzir de uma atmosfera terrena para uma atmosfera sobrenatural. Sabe por quê? Porque Ele te chamou não para você viver uma vida natural. Então tudo de Deus é grande. Então a palavra de Deus sempre vai falar coisas grandes ao seu respeito. Às vezes eu olho para mim e eu me vejo andando em carros que eu não vou pagar para comprar. E o Deus fala assim, olha só, eu sou o teu pai e eu quero te sustentar. Então muitas vezes você tem que abrir os seus olhos e sonhar os sonhos de Deus. Porque tem coisas que você não vai conseguir construir com a sua força. Mas o Pai, se você por meio da fé se apegar nele, tudo, Ele é maior do que eu, é maior do que você. Então não olhe para a palavra e diz, mas isso aqui é muito grande para mim. Mas isso é para você, como filho. Então nós precisamos purificar o nosso coração e a má consciência. E olhar para a palavra e dizer, isso aqui que Deus fala a meu respeito é para mim desfrutar. Porque tem coisas que é para uma vida futura, mas tem coisas que é para esse tempo presente. Tem algo de Deus para a sua vida que é para o hoje. Tem algo de Deus que é para amanhã. E tem algo que é para o céu. Então eu vou mudar a minha consciência e a minha forma de ver Deus e de pensar sobre Deus por meio da palavra e por meio da intimidade com Ele. A segunda passagem que eu queria ler com vocês, Romanos capítulo 8. E eu queria fortalecer isso. Quero que você entenda, você não está só nessa caminhada. Você não está só nessa saga. Você não está só nessa corrida. Você não está só nessa carreira. Porque nós pensamos e nós ouvimos isso, cara, como é que eu vou conseguir desfrutar de tudo isso? Romanos capítulo 8. Queria ler a partir do 13, que diz assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Olha só, gente. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Deixa eu continuar. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Existe uma glória preparada para você. Gente, eu não sei como é que você reage diante dessa palavra, olhando para isso e lendo isso. Mas me dá vontade de gritar. Às vezes vocês veem eu gritando, mas esse pastor é doido. Não, não sou doido, gente, é porque aquilo que está dentro de mim é maior do que eu. E eu tenho que expressar. Eu tento me expressar, porque aquilo que Ele está trazendo ao meu espírito, trazendo a revelação, é maior do que eu. E não tem como eu ficar parado, não tem como eu ficar inerte, não tem como eu ficar, é só mais uma palavra. Não, a palavra de Deus não é só mais uma palavra. Ela é vida e paz para aqueles que creem. E sabe quem desfruta? Quem crê. Quem desfruta? Quem crê. Passe lá para o versículo 26 do mesmo capítulo. E ele disse assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Em outras palavras, qual é a sua dificuldade? Ele está perguntando qual é a sua dificuldade. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo está para atuar nas suas dificuldades. Ele vai te ajudar. Quando ele fala que ele assiste, não é que ele vai ficar só olhando você apanhando, não. Ele está dizendo assiste é porque ele vai pegar com você. É por aqui, meu filho, Aqui é o lugar seguro. O Espírito Santo faz isso. Aqui é o lugar de prosperidade. Aqui é o lugar onde você vai desfrutar da minha paz. Senhor, mas eu estou aqui no microfone, eu não... Só confie, porque Ele nos direciona e nos conduz a toda a verdade. Deixa eu continuar. Porque não sabemos nem como orar. Olha só. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Diga assim, em Jesus. Mais forte, em Jesus. Eu sou santo. Sabemos que todas as coisas, olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fique de pé. Deixa eu dizer para você qual é o seu trabalho nessa noite. É confiar no amor de Deus. É ter fé e confiar no amor de Deus. É crer que o meu trabalho é confiar no seu amor. Que o propósito e o pensamento de Deus é sempre me fazer bem. É sempre me conduzir a águas tranquilas. Às vezes a tentação vem, mas eu me mantenho firme e forte, porque eu sei que se eu fizer isso vai desagradar e eu vou perder a bênção. Não que ela vai se separar de mim, mas é a bênção da paz dentro de casa. Senão panelas voam. Vocês veem ela com essa carinha de anjinho, angelical, mas meu Deus, glória a Deus, aleluia. Ela é valente, é uma leoa. Mas olha só, gente, se eu quero desenvolver amor com a minha esposa, eu preciso estar perto. Pode ir, meu amor. O interessante é que ela sempre me coloca para cima. Deus sempre vai colocar você para cima. Sabe, amados, Deus sempre vai dizer, é possível, filho. Eu acredito em você.
Sabe, o mundo desacreditou da gente, a nossa família às vezes desacredita da gente, mas Deus não desacredita. Deus diz assim: eu aposto em você, eu acredito em você. Foi por causa de você que eu dei meu filho. E deixa eu dizer algo para você: valeu a pena. Foi penoso, mas valeu a pena. Ele diz: ei, valeu a pena. Então nosso trabalho nessa noite é sair daqui. Olha só, o meu trabalho é amar o meu Pai, é amar o meu Deus. Se eu amar Ele, todas as coisas vão concorrer, todas as coisas vão me ajudar, tudo vai acontecer conforme aquilo que Ele falou ao meu respeito. E outra coisa, saia daqui com a consciência que o Deus, o seu Pai, é maior do que você. E Ele escolheu habitar dentro de você. Então tudo que vem do céu para você é maior do que você. Mas isso não te torna impossível de desfrutar. Na verdade, Ele disse: olha só, por meio da fé você pode desfrutar. Júnior, pode apagar as luzes, por favor? Olha só, amados, eu não sei vocês, eu poderia continuar pregando aqui, porque existe um rio, mas eu quero que vocês fiquem com isso nessa noite. Eu não sei o que dizer agora, eu vou encerrar, e eu quero que você ame ao Senhor por meio dos louvores. Tu pode cantar o louvor que eu pedi agora? Pode? Que eu pedi para tu cantar um louvor. Você lembra? Deixa eu só lembrar aqui que eu pedi. Ele cantou vários, mas não cantou o que eu pedi. Ah, entendi. Agora vai dar certo. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei,